Nós vamos em Lucas, capítulo 1. O Natal é crer em Deus. O texto saiu um pouquinho desalinhado aí no transporte aí do PowerPoint, mas dá para ler. O Natal é crer em Deus. Lucas 1,18, me acompanhe na leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não... Complete com a palavra. Obrigado. Nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Vá até o capítulo 1 também, verso de número 45. E a igreja pode ler em voz alta junto com o pastor. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Ore comigo neste momento. Senhor, tua igreja quer ouvir a tua voz, quer ouvir tua palavra. Nesta reflexão, traz ao nosso coração as certezas que precisamos nesta manhã, pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Esta quinta-feira eu preguei sobre Lucas, e até uma irmã querida veio falar sobre o texto que ela tinha estudado. A Ana Vitória me procurou, e refleti bastante no que ela tinha dito. Mas depois, como todo mundo que ouve uma boa palavra de alguém, tem a oportunidade de refletir duas vezes, porque você ouve uma boa palavra, depois você vai até a Escritura, mastiga um pouco mais, volta, bate. E é assim que a gente faz com a Bíblia, a gente lê e lê de novo, e lê de novo, até que você possa realmente se deixar afetar por aquelas grandes verdades, não é verdade? É assim que é. Aqui nós temos dois personagens, Zacarias e Maria. Eles recebem basicamente a mesma notícia, não é verdade? Claro, as proporções são diferentes, os meninos são diferentes, mas a notícia se parece muito. E a notícia que eles recebem é uma notícia sobre nascimento. Ele receberia um filho, a esposa é estéril. Maria ficaria grávida, mas não tem marido. As propostas de notícias são parecidas, mas as respostas são diferentes. E a reflexão de hoje, que o Natal é crer em Deus, vai ficar claro nas nossas percepções sobre o texto. Repare que Zacarias recebe o texto, abra sua Bíblia, né? E no verso 20, o anjo diz que ele receberá um determinado tipo de punição, por assim dizer, porque ele não acreditou no que ouviu. É o que você encontra no verso 20, não é? No verso 45, é dito que Maria é bem-aventurada pela boca de Isabel, porque ela creu. Contraste evidente entre crença e não crença, entre fé e não fé, entre aquele que creu e aquele que não creu e aquela que creu. E aí o slide seguinte, com algumas resoluções pequenas, mas pertinentes, é de que ambos recebem a mesma notícia. Presta atenção, a reflexão é curta. Ele crê, ela não. Perdão, aqui, a inversão aqui, por conta da minha falha. Ele recebe de Deus a bênção, mas recebe também uma consequência por não crer imediatamente. Ela recebe de Deus a bênção, mas se submete imediatamente a Deus, pode louvá-lo e é chamada de bem-aventurada por quem creu. Dá uma olhada no verso 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Um pouquinho antes no texto,
Dê uma olhada, por favor, no verso 30. Diz que, verso 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. O anjo está dizendo que a promessa dada a Maria é uma grande bênção. As palavras que ela está recebendo e estará recebendo são uma grande bênção. O menino é uma grande bênção. E ela deveria, obviamente, responder como bênção. Quando Deus nos diz algo que é uma bênção, devemos responder como bênção, e não como se fosse uma maldição, ou não crendo. E quando adentramos o crer de Maria, eu não sei se houve aí um problema no slide como houve no meu, não, está ótimo aí. Quando nós adentramos o crer de Maria, é que as coisas se ampliam, e eu quero esticar um pouquinho para ampliar. Zacarias pede uma prova porque ele não crê. Maria vê a promessa como algo maior que ela mesma e, portanto, crê. Maria, por 2 vezes, se chama de serva. Isso já nos dá determinado tipo de reflexão no ato de recepção da palavra de Deus. Quando ela chega para Zacarias, ele basicamente quer ver meios para que isso aconteça. Quando ela chega para Maria, ainda que ela pergunte como é que isso pode acontecer, a resposta dela é de fé. Ela se coloca como menor que a promessa. Zacarias centra os seus olhos em si mesmo. Sou velho, mulher velha, ela é estéril, não dá para fazer filho assim. Maria olha para si mesma e encontra uma serva humilde do seu Senhor. E é claro, crença e descrença aqui nos parecem também contrastar 2 visões de mundo, 2 modos de se apresentar diante de Deus: humildade ou com orgulho. Inclusive, ela vai se ver dessa forma no verso 48, porque ela, no cântico dela, diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele se atentou para a humildade da sua serva. Ela está afirmando de que, apesar de, Deus olhou para ela. Ela está impressionada com Deus ter dado um negócio deste tamanho para uma pessoinha tão, na visão dela, pequena de viver. Existe um modo de recebermos a palavra de Deus. Quando a recebemos sendo maior do que nós mesmos, e logo nos abaixamos diante das coisas que Deus fala e nos submetemos a Deus, ou nos aproximamos desconfiadamente de como ou o que Deus pretende fazer. E isso reflete 2 visões de mundo. Quem creu se viu indigno de receber tais palavras. Quem não creu olhou mais para si mesmo do que para aquele que faz as promessas. E antes de aplicar o texto a nós, é nítido que a humildade de Maria contrasta com o orgulho desconfiador de Zacarias. Zacarias olha para si e pelo modo como ele vai conseguir ou não que isso aconteça. Maria, ainda que pergunte, se coloca como serva humilde do seu Senhor. Sabia que isso são 2 maneiras de receber a palavra de Deus? Quando nós recebemos a palavra de Deus humildemente, como menores do que ela, nós respondemos com fé. Quando nós recebemos a palavra de Deus como algo comum, normal, ou mesmo passível de, será mesmo? Ou, será que Deus vai fazer? Ou, Deus, sei que... Sabe, já fez isso, né? Eu sei que Deus é bom. Sabe uma coisa terrível quando você está fazendo um movimento assim com alguém? É quando você fala assim: eis as promessas de Deus para o que você está passando. Já fez isso, né? E aí a pessoa faz assim: sei de tudo que você está falando. Quando não é com deboche, é pelo menos assim: olha, eu sei tudo que você está dizendo. Cara, não está ouvindo. Não está ouvindo. Porque quem ouve a palavra de Deus treme e se encolhe. E como
podemos aplicar isso a nós como discípulos de Cristo? Primeira coisa, antes de entrarmos com o slide com o versículo, ela teve fé, ela creu, essa é a expressão para a Bíblia trabalhar, né? O pisteu, em grego, é crer. Ela teve fé e ele não teve fé. Ela creu e ele não creu. O que é ter fé? É responder à palavra de Deus com obediência, em condição de humildade. Inverta se quiser, que vai dar no mesmo. Sendo humilde, você obedece, porque ela é maior do que eu e você. Agora, o que a Bíblia fala sobre fé não é mole, não. Você vai ter que entender e responder, porque senão você nunca vai ver a grandeza disso tudo que Deus quer te mostrar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, você pode ler em voz alta, a gente sempre faz isso com a reflexão, pode ler. Isso traz implicações? Isso traz implicações. Por exemplo, quem você está aconselhando? Está em pecado? Acabou de receber uma palavra do discipulador, do pastor, olha, isso que você me contou é grave, é terrível. Agora presta atenção, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual é a resposta de quem está ouvindo isso? Então há chance para mim. Mas muitas vezes é o quê? Amém. Amém. É uma pessoa que está olhando para o que vê, para o pecado que vê, para a tragédia em que as coisas se tornaram, para a lama em que se meteu, mas não está ouvindo a grande promessa que Deus dá para nós pecadores. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça transborda, limpa tudo dentro e fora. Logo, nós precisamos responder graciosamente, com humildade e obediência. Tem só isso não. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Não vemos, não andamos por vista. Logo, quando alguém diz assim para você, sei que você está triste. O que você me contou deixaria qualquer pessoa triste. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Jesus falou que tudo vai passar, menos a palavra dele. Então eu vou te dar algo que não vai passar, a palavra, porque essa tristeza vai passar. Ainda que com lágrimas, o que eu digo? Amém. Está doendo ainda, mas que grandeza, minha tristeza vai passar. Agora, quando eu vejo a tristeza maior do que a promessa, o que eu faço? Amém, amém. Continua orando por mim. Cinismo, ceticismo. E muitas vezes ouvimos as grandes promessas do Senhor com cinismo, ceticismo ou com amém. Um sonoro e debochado amém. Diz ainda o autor de Hebreus sobre a fé. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando alguém, pastor, traz uma palavra para você, ele está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, que é algo que não está lá, sendo profetizado e vai ser gerado por fé no futuro. Sua tristeza é passageira, sua luta é passageira, o seu pecado atormentador é passageiro. Mas quando alguém, um pastor, um irmão, a irmã profetiza e fala da palavra de Deus para alguém, sabe, esta tristeza pode sair de lá. Como ela pode sair de lá? O que acontece para ela sair de lá? Eu criei. Isso não é confissão positiva. Isso é fé. É fé. Repare no movimento de Maria aqui, sistematizado. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor.
Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito o quê? Se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para... Creu, engrandeceu, se alegrou, com consciência humilde e servil. Isso está estampada a fé. Aqui é a anatomia da fé, a anatomia da resposta à palavra. Sabe quando você destrincha algo, a gente ouve essa expressão, né? C.S. Lewis, eu acho que tem um livro assim, Anatomia da Dor, não é? Então, olha para cá, anatomia da fé. Olha a anatomia da resposta obediente. Criei, engrandeci, me alegrei em humilde servidão. Neste momento agora, me diga como está seu coração diante dessas palavras. Se você está vendo a si mesmo como menor do que a palavra, do que a promessa, porque de fato a promessa e a palavra são maiores do que nós. E aqui eu vou para um ponto sensível final antes de pedir que a mudança de texto aconteça. Maria se alegrou. Maria se alegrou. Uma das tônicas do Natal é a ordem da alegria. Os anjos chegam para os pastores e ordenam que eles fiquem alegres. Maria recebe a notícia e fica alegre. Por quê? Porque a alegria não é opcional para o crente. A alegria não é opcional. Existem momentos de tristeza, a vida é difícil. Mas a alegria não é para nós o que é para eles. O que é a alegria, pastor? Gálatas 5:22 diz que a alegria é fruto do Espírito. E contrasta isso com desejos e paixões. Alegria versus desejos e paixões. Maria se alegrou porque ela desejava a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então você se alegra. O agrada-te no Senhor continua válido. Portanto, ao lermos esse texto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós estamos vendo algumas grandes coisas sobre como o Espírito de Maria estava alinhado com as grandes promessas do Espírito Santo para cada crente. Estamos terminando. Preste atenção. Você está triste? Você tem passado por momentos de dor e desafios terríveis? Você tem se visto muitas vezes dominado pelo pecado? Você está vivendo não por fé, mas pelos seus desejos, ainda que não os veja com toda a clarificação. Se a alegria não está lá, desejos e paixões estão. Se a alegria não está lá, desejos e paixões estão. Acontece que a Bíblia não dá um caminho, presta atenção, a Bíblia não dá um caminho de ore que acaba. O que está ali no meio, você está olhando para o texto, é a cruz. O que está no meio entre a tua alegria no Senhor, claro, né? Sua alegria no Senhor, e os desejos e as paixões? O que está no meio ali? A cruz. A alegria de Maria não omitia os desafios que ela iria passar, de forma alguma. Mas Maria entregou-se à vontade de Deus. E entregar-se à vontade de Deus, segundo Mateus 26, é ir para a cruz. Seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus para Jesus? A cruz. Maria creu. Agora preste atenção nesse resumo. Agindo como discípulo de Cristo, entendemos que falta de fé é arrogância. Falta de fé é confiar em si mesmo, é confiar no que você vê e deixar a palavra de Deus em segundo plano. Quando percebemos que não estamos crendo, buscamos o arrependimento.
Quando ouvimos a palavra, obedecemos. Quando recebemos a promessa, nos alegramos. Quando percebemos a nossa descrença, clamamos por ajuda e imediatamente obedecemos. Entendemos que sem fé agradamos a nós mesmos e não a Deus. Portanto, irmão, irmã, nesta preparação para o Natal, Deus está nos chamando para alegria. Se você não está majoritariamente, ninguém aqui está dizendo que não há tristeza na vida, para, não é isso que o pastor está falando, mas se você não está majoritariamente em alegria, por causa de Jesus, do Espírito, como fruto, você está vivendo paixões e desejos. E a gente sempre relaciona isso à queda sexual, coisas desse tipo, mas paixões e desejos podem ser a vida que você gostaria que fosse, mas não é. A vida que você sonhou e não existe, que não é cristã essa vida. Logo, dominado por um desejo de uma vida que não é a vida de Cristo, você está corrompendo a alegria que Deus quer te dar. Você está destruindo as bases da alegria e está vivendo em falta de fé. O autor de Hebreus continua falando depois, não é? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta manhã, diante dessa reflexão, eu te convoco. Não há uma oração por alegria. E nem primeiramente uma oração por fé. Mas é primeiramente uma oração por arrependimento. E pedindo a Deus sua graça, venhamos a desobstruir esses canais de fé que estão interrompidos, ressecados, pesados, a vida está arrastada, falta fé, mas existem coisas entre a fé e a cruz e podem ser os desejos tristes, sujos do pecado. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações no caminho para casa, na jornada que nós precisamos trilhar para voltar logo mais aqui. Agora, Deus, eu estou falando para mim, e eu sei que eles também estão ouvindo e falando contigo porque eles te amam. Deus, me perdoa, porque muitos motivos de tristeza meus são indicadores de minhas paixões. Me perdoa, meu Senhor, nesta manhã. E cada um está fazendo também sua oração, e por eles também intercedo, para que o Senhor limpe o coração do meu irmão e da minha irmã, porque a falta de alegria, a falta de fé, são fé em si mesmo e alegria no mundo. Pai, o Senhor já havia dito que aquele que quiser ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Nesta manhã, quebranta os nossos corações, nos coloca de tarde, Deus, para orarmos, para meditarmos na Tua Palavra, nos impulsiona a confessar os nossos pecados diante do Senhor e procurar ajuda. Senhor, alguns de nós são extremamente arrogantes e não procuramos a ajuda dos irmãos, Pai. Achamos que vai dar conta sempre, Pai, quebrando o nosso coração. Precisamos dos meios que o Senhor nos deu para vencer isso. Renova a fé do Teu povo, renova a alegria do Teu povo, renova o ânimo, renova a vontade de cultuar a Deus, renova-nos nesta manhã. Perdoa a nossa arrogância e petulância de construir um mundo que a gente sabe que não se sustenta, de paixões que nos corrompem, que nos desorientam, que nos sujam. Perdoa-nos, Senhor. Cremos que o Senhor pode nos renovar e por isso estamos orando. Eu oro por mim e pela igreja. A igreja também ora por si mesma e também pelo seu pastor. E todos nós, crendo que Jesus pode, crendo com fé, de verdade, Deus, a gente já te agradece, porque sabe que a resposta do Senhor vem. Bendito seja o Senhor,
que os servos humildemente estejam prontos à crucificação dos desejos malignos. Em nome de Jesus. Amém.